A porta está aberta para a restauração. Em nome de Jesus, nós oramos. Desejo boas-vindas a todos vocês para o estudo bíblico desta noite, em nome de Jesus. Novos-vindos, estamos felizes por vocês estarem aqui. Oramos para que a palavra de Deus possa enriquecer a cada um de vocês, em nome de Jesus. Para que o estudo da palavra possa ser de facto a que vos fortalece. O estudo da palavra é a espinha dorsal da igreja bíblica. Sempre temos estado aqui estudando a palavra e prestamos atenção. Nós não agimos como se estivéssemos cansados da palavra de Deus. Alguém aí não está cansado? Nós receberemos a palavra de Deus. Depois da palavra de Deus nós oramos, porque se temos que receber benefício da palavra, nós temos que orar. Não é a oração que o pastor faz por ti. O pastor não pode comer por ti, não pode pregar por ti, não pode se arrepender por si, não pode passar pelas portas do céu para si. Você deve tomar uma decisão pessoal que eu não posso fazer por si. É por isso que precisamos de um momento para orar depois do estudo bíblico. E eu aprecio que todos esperam e oram depois da mensagem. Eu oro para que a palavra possa fazer bem a cada um de vocês em nome de Jesus. Posso ter um amém melhor? Pai, nós te agradecemos pelo estudo bíblico, bendizemos o seu nome porque nos traz juntos para algo bom. E oramos para que possas impactar a sua palavra em cada coração, em cada vida nesta noite, em nome de Jesus. E eu oro para que possamos tomar a sua palavra de forma séria e que a sua palavra produza frutos em cada um de nós. Eu oro porque o Senhor nos tem ouvido. Em nome de Jesus que eu oro. Vamos ao João 12. João 12, 37. Ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Fala aqui de Jesus Cristo. Ele fez vários tipos de milagres, resolveu vários problemas para eles com poder supernatural, e somos ditos neste verso 37 que ainda que tinha feito tantos sinais, não apenas poucos, mas tantos milagres aconteceram diante deles e para eles, mesmo assim não acreditaram nele. Eu quero que olhes para esta palavra crer. Ao passar por essas passagens, você irá achar a palavra crer e não creram, crer e não creram. O que significa que crer na palavra que nós estudamos, crer na palavra que nós ouvimos, crer na palavra que nós estudamos é tão importante. Olha o versículo 37 mais uma vez, no verso 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, esta palavra mais uma vez, não criam nele. Veja o 38. Para que se cumprisse a palavra do Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Nos é dito aqui, é quando nós cremos na palavra, a profecia, a revelação, o ensinamento, o estudo e a mensagem. É aí aonde há o braço do Senhor, o poder do Senhor, a bondade do Senhor, a majestade do Senhor e as possibilidades do Senhor são reveladas para nós. Veja o versículo 39. Por isso não podiam crer. Estás a ver essa palavra mais uma vez? Isso quer nos fazer perceber que é indispensável, é importante que nós possamos crer. Porque é quando nós cremos que somos salvos. É quando nós cremos que os nossos pecados são perdoados. É quando cremos que temos as bênçãos do Senhor. Eu louvo a Deus que esta noite você irá crer. 39. Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez.
cegou-lhes os olhos. Veja o verso 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais, qual é a palavra a seguir? Creram nele. Creram nele. Mas a sua crença não era completa, porque no 42, apesar de tudo, até muitos dos principais, por causa dos fariseus, creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Nós estamos olhando a palavra crer, nos mostrando que isto é muito essencial, que isto é muito central, que isto é muito importante ao olharmos para toda a passagem. No verso 44, e Jesus clamou e disse: quem crê, digam-me, quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Nos é dito aqui que o crer é muito importante, nos revelado a mente de Deus. Nós cremos na palavra, na totalidade da sua palavra, nos seus planos, a razão pela qual veio ao mundo, a razão pela qual vem para si hoje, revela-se a si, revela o céu para si. Ele nos diz que a coisa importante aqui é que possamos crer. Veja o versículo 44. E Jesus clamou e disse. E disse: quem crê em mim, e não crerem somente em mim, não apenas dizer eu creio em Deus, se não crê em Cristo. Se você crê em Cristo, vai te conduzir isso à crença ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Veja o versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele, qual é a próxima palavra, que crê em mim, não pereça nas trevas, não permaneça nas trevas. Nós podemos ver aqui desde o princípio da passagem que estamos aqui analisando, e em outras tantas passagens nos é dito aqui sobre a questão de crer. Crer. Se você não crer, a bondade, a majestade do Senhor, os benefícios da palavra não serão seus. Veja o versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele diz: eu quero te salvar, eu quero te perdoar, eu quero te redimir, quero transformar a sua vida, eu quero te dar a vida eterna, a vida de Deus. Mas é importante você crer. Você deve crer. Eu louvo a Deus esta noite que há crentes aqui na casa. Você irá crer na palavra de Deus, e a palavra de Deus, que você crer nela, te fará bem na sua vida, em nome de Jesus. Agora a Bíblia aqui, as passagens que estamos analisando hoje, nos revelam uma coisa a mais. Nos revelam o privilégio glorioso de crer e a grande tragédia, ou o grande perigo, ou a grande perdição em não crer. Também nos diz que há profecias da palavra de Deus. Ele menciona Isaías em particular. Veja o versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha aqui por um instante, está nos dizendo aqui sobre o profeta do Velho Testamento, nos deu profecias. No caso de Isaías, ele profetizou 700 anos antes dele morrer, antes daqui, mas o seu ministério continuava, porque a profecia ainda estava ali, e a profecia ainda estava tomando efeito nos filhos de Israel. Está nos dizendo que assim que nós cremos, nós fazemos uma escola, nós cumprimos a profecia, e se nós não crermos, também cumprimos a profecia. Por quê? Se você estiver conectado no 37, conectado 37 e 38, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Veja a conexão aqui. No 38, para que se cumprisse
a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado ao braço do Senhor? Isso quer dizer que se você crer, está cumprindo a profecia em sua vida. Se não crer, também a profecia se cumpre em si. Em qual delas você irá crer? Em qual delas você quer? Em qual das profecias você quer que se cumpra na sua vida? Crer ou não crer? A grande perdição é não crer. Se você não crê, terá a perdição eterna. E se você crer, terá a graça e a força para receber a santificação por reza do coração. Porque é essa crença que faz com que o poder do sangue do Cordeiro possa te lavar, possa te aperfeiçoar e possa tirar todo o pecado interior, a depravidade, a natureza adâmica. Quando você crê, você recebe santidade, você vai ao batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. De facto, quando você crê, recebe a promessa do Senhor. Quando você crê, isso te tira da terra para o céu. O que dizer do outro lado? Se você não crer, eu estou te dizendo isto porque eu sei que você irá crer. Alguém aí irá crer. Mas sabe, se alguém não crer, significa que rejeita o perdão. Se alguém não crê, rejeita a liberdade, rejeita a salvação, rejeita o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não crê, então está rejeitando o amor de Deus, está rejeitando a oferta de Deus da salvação e da vida eterna, e você irá para a perdição para sempre. Agora nós temos que entender que Deus não força ninguém a cumprir a sua profecia. Existem muitas profecias na palavra de Deus, mesmo profecias que Jesus Cristo nos deu ou nos dá. Nós não somos forçados a cumprir com nenhuma das profecias, seja negativa ou positiva. Por exemplo, Jesus Cristo disse, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. É uma profecia, algumas pessoas irão cumprir com essa profecia, mas eu não irei cumprir essa profecia. Eu não cumprirei essa profecia. A outra é, aquele que perseverar até o fim, o mesmo será salvo. Eu disse, esse sou eu. Sabe, você tem escolha em suas mãos em crer, em cumprir com qualquer que seja a profecia que você irá cumprir. Mateus 13, 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Estás a ver? Nesses fariseus, esses saduceus, e neles, estes judeus, e neles, essas pessoas que não se arrependem nele, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e rejeitam, não aceitam, não creem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis. Eles vieram para o estudo bíblico, eles ouvem, mas não creem. Você veio e irá crer. E não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Veja o versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Veja isto, porque o coração deste povo é o problema do coração, o problema que está dentro de si. Algo que, aceitando tu como não, está dentro de si. Crendo você como não, isto está dentro de si. Querendo aplicar como não, está dentro de si. Porque o coração deste povo está endurecido. Olha isto. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Quem fechou os seus olhos? E fecharam os seus olhos. Vieram ao encontro de Jesus. Vieram ver a mensagem de Jesus. Vieram ver a revelação de que Jesus Cristo trouxe dos céus. Mas sabe o que? Antes deles virem, antes de até ouvirem, fecharam os seus olhos para que não pudessem ver, e nos é dito, para que não vejam com os olhos e ouçam com os seus ouvidos e compreendam com o coração e se convertam
Eles não fizeram nenhum esforço para entender, porque fizeram uma escola, queriam cumprir a promessa e que não iriam ouvir, não iriam ser salvos. E que não se convertam e eu os cure. Estás a ver a escola? A escola é sua, não pode dizer que Deus não me permite ser salvo. Deus não pode ser tentado de ninguém, Deus não tenta ninguém. Deus não quer que ninguém pereça, mas quer que todos se venham ao arrependimento. E se você vem ao arrependimento, se você não crê na palavra de Deus, a mão do Senhor não se é revelada para si, não é a culpa de Deus, é a sua própria culpa. Veja aqui no livro de Deuteronômios 30, estou lendo 19, Deuteronômios 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte. Estás a ver aqui? Está em si isto aqui. A bênção e a maldição escolhe. Não há imposição nenhuma aqui. Escolhe, pôs a vida. Veja até o que Deus diz. Deus diz, olha a vida diante de si. A vida eterna, a vida abundante, a vida celestial, a vida supernatural. E olha para isto, olha para a condenação, olha para isto. E isto está diante de si. Você tem uma escola por fazer. E se você ir para a perdição, se você cumprir a profecia da salvação, da redenção, isto é sua escola. Eu sei o que estou escolhendo. Eu disse, eu sei qual é a minha escola. Eu escolho vida. Eu escolho vida. Eu escolho vida eterna. Eu escolho vida supernatural. Veja o que nos é dito aqui. Ele diz que eu coloco isso diante de si, vida e a morte, bênção e maldição. Então escolhe a vida para que a tua semente viva. Veja o versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Ele nos deu a promessa e ele diz, todos podem vir e você virá. Eu disse, você virá. Você tem uma escola por fazer, a vida eterna disponível, salvação disponível, redenção disponível. E depois você fará a sua própria escola. Veja o que o salmista diz em Salmos 119. Salmos 119, 30. Escolhi o caminho da verdade, não foi compelido, não foi forçado. Eram vários caminhos disponíveis ali para ele, disponíveis para ele e para tantas pessoas, mas ele escolheu o caminho da verdade. Ele diz, eu fiz a minha escola, porque cumprir a promessa, seja negativa ou positiva, isto é uma escola pessoal. Eu escolhi o caminho da verdade, propus-me a seguir os teus juízos, a sua justiça, a sua bondade e a sua oferta, eu o coloquei diante de mim. Provérbios 1, 24. Mas porque clamei e vós recusastes. Ele quer que todos se arrependam. Ele chama tantos. As pessoas que as suas vidas são transformadas, as pessoas que têm a mente de Deus revelada para elas, são essas que aceitam a chamada do Senhor. Mas porque clamei a vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Estás a ver, a escola estava ali. A escola estava ali, Deus estava dizendo, eu te chamei, eu quero-te salvo, eu quero que tu venhas à vida eterna. Mas veja, eles não aceitaram a vida eterna. Ele diz agora no versículo, como resultado disso, no versículo 26, aliás, também eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor.
vindo uma assolação, o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu farei o quê? Eu não responderei. Eu vos chamei, vocês não responderam. Eu vos quis, vocês não me quiseram. Vos falei sobre o arrependimento, não responderam. Vos falei sobre a viragem, não responderam. Vos falei sobre a vida eterna, vocês não quiseram. Agora chegou o vosso tempo em que vocês vão me chamar, e porque não responderam à minha chamada, eu também não responderei a vossas orações. Me buscarão de madrugada, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram. Estás a ver isto? Deveriam ter preferido. O efeito da escola, o efeito de não preferir, agora estava aqui a acontecer nas suas vidas. E esta escola pessoal é o que o Senhor te chama, para que não venhas apenas ao estudo bíblico para nada ou em vão. Mas tu sabes, o Senhor irá apresentar a mensagem nos céus, a revelação dos céus. E Ele quer que tu faças a sua escola. E agora Ele diz, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão, porque não escolheram a coisa certa, eles comerão, porque não comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Não é Deus fazendo isso. Não é uma predestinação aqui. Não é porque Deus decidiu de toda a eternidade que essas pessoas teriam assim, não iriam crer. Não, é sua própria escola, é sua própria decisão. Eu oro para que você faça a escola certa. Nos é dito aqui, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente. É você esta aqui? É você esta aqui? E estará descansado do temor do mal. Esta noite nós estamos olhando para esta passagem em João capítulo 12. E o tópico é a nossa escola em cumprimento com a nossa escola em cumprimento das profecias divinas. Ao cumprirmos com as profecias positivas, a vida vem, a vida eterna vem, e a bondade do Senhor vem sobre as nossas vidas. Mas, se nós seguirmos a direção negativa, escolhermos aquilo que não é certo, ou rejeitarmos a salvação do Senhor, então a condenação virá. Devido à mensagem em 3 partes, número 1, o cumprimento das profecias dos seus mensageiros. O cumprimento da profecia dos seus mensageiros. Ponto número 2. A vitalidade do temor e do lugar do homem. A vitalidade do temor e o lugar dos homens. Ponto número 3. A finalidade e a preeminência do Messias. A finalidade e a preeminência do Messias. Nós estamos voltando para o número 1, o cumprimento da profecia dos seus mensageiros. Nós vamos a João capítulo 12, lendo a partir do 37. João 12, 37. E ainda que tinha feito tantos milagres diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. 700 anos depois dessa profeta ter sido escrita e proclamada, não creram, porque Isaías disse mais uma vez: cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os seus olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Essas coisas disse Isaías quando viu a sua glória e falou dele.
Isto quer dizer que lá no Velho Testamento viu-se a vinda do Messias e sabia-se que Cristo iria passar por tudo isto, revelando a mente do nosso Fazedor, revelando a mente do Deus Todo-Poderoso. Ele disse que existirão pessoas que não crerão, pessoas que não irão aceitar, pessoas que irão cumprir com a profecia negativa, irão perecer nos seus pecados. Agora você pode ver aqui, nos é dito aqui no verso 40, que cegou-lhes os seus olhos. Se você ler a pena aqui, você vai dizer que pena para eles. Deus é que cegou as suas mentes. Bom, você precisa de perceber que está se dizendo que o Senhor não lhes forçou, o Senhor permitiu para que pudessem seguir o seu caminho. Ele perguntou: vocês querem perecer? É vossa decisão, não vou vos forçar para crer, não vou vos forçar para aceitar a minha oferta. Olhem para Mateus 13 mais uma vez. Mateus 13, verás aqui que foi a sua própria escola. Mateus capítulo 13. Eu oro para que faças uma boa escola desta noite. Você fará uma boa escola desta noite. Mateus capítulo 13. Estou lendo 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Veja o versículo 15. Porque o coração deste povo está, diga-me, porque o coração deste povo está o quê? Está endurecido. É como uma mente amortecida, um cérebro amortecido, um homem cansado por dentro, que só se faz cansado, os seus ouvidos estão também cansados de ouvir, e os seus olhos fechados. E fecharam os seus olhos, ouvem sobre arrependimento, só fecham os seus olhos. Eu não quero ouvir sobre isso. Ouvem sobre restituição, eu não quero ouvir isso. Justiça, eu não quero ouvir isso. Sobre o caminho justo que conduz ao céu, não querem ouvir isso. Sobre os céus, sobre a escola celestial, sobre a gravidade e a punição. Eles fecham os seus olhos e dizem: não queremos ouvir isso. Vinham aos encontros de Jesus Cristo, ouviram a revelação, e nos é dito aqui que os seus olhos foram fechados e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os seus ouvidos e compreendam com o coração e se convertem ao escuro. Salvação e cura. Eles não quiseram isso, eles fizeram a escolha de permanecer na sua calamidade. Eu não vou permanecer na escuridão, não vou permanecer na calamidade, não vou permanecer no pecado. Cristo, para a sua escolha, é oferecido hoje. E ele diz: todo aquele que crê nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Eu oro para que você não possa trazer profecias negativas sobre si. Veja o Atos dos Apóstolos 28. Atos dos Apóstolos 28, Atos 28, 25. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. O que dizia Isaías? Dizendo: vai a este povo e dize: de ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouvirão pesadamente, e os seus olhos, que fechou os seus olhos, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e eu os cure. A profecia e a revelação vindo para si, a conversão, a revelação e transformação de vida. O propósito pela qual o Evangelho veio a si é para que você faça uma decisão, dizer que já basta da escuridão, já basta de pecar, já basta do mal, já basta de seguir o caminho da perdição. Agora farei uma decisão e eu irei fazer isso, e eu farei uma escola certa, mas não crer fazendo outra escola de não receber a palavra de Deus, como estas pessoas aqui que não se converteram, para que eu os cure. Eles não puderam ser curados. Sabe, há algumas pessoas que dizem:
É Deus que destinou alguém para para ser salvo. É Deus que predestinou alguém para a perdição. Não, não é assim. Aqueles que serão para o inferno, essa é a profecia que vai ficar firme, mas não está escrito para si. A outra profecia também está escrita, que aquele que crer e for batizado será salvo. Você tem uma escola por fazer: crer e ser batizado e ser salvo. Não crer, que pena, que lamentação. Isto tudo está em nossas mãos, mas você irá crer. Você irá crer. Olha o livro de Mateus 23. Mateus 23, 37. Aqui está Jesus Cristo de Jerusalém. Por causa da sua escola, eles fizeram uma escola para perecer. Você não irá fazer esse tipo de escola. Você fará uma escola sábia esta noite em nome de Jesus. É por essa razão, essa escola sábia irá permanecer e estar consigo. Mateus 23, no versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrezas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. A decisão foi deles. A última parte nos mostra que foi a escolha deles. Eu quis vos pôr debaixo da proteção, segurança. Eu quis vos ajuntar para a salvação, para a vida eterna. É por isso que eu vim a esta terra. Eu quis que pudessem ser salvos. Deus não quer que você se perca. É por isso que vem a si. É por isso que vem a mim. Ele diz: todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, eu vos darei descanso. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. É a culpa deles esta, porque eles não quiseram. Romanos 10. Romanos 10, 16 ainda fala das pessoas que cumprem profecias negativas. Nos lembra que é sua escolha. Se você fica doente, é sua escolha. Não é forçado, é para qualquer um. Salvação é para qualquer, redenção é para qualquer, justiça é para qualquer, vida eterna é para qualquer um. Você será o qualquer um que irá fazer a escolha certa esta noite. Nós estamos olhando para Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Fizeram a escola, disseram: nós não queremos obedecer. Nós queremos permanecer nos nossos pecados. Nós queremos permanecer na nossa desobediência. Nós não queremos obedecer ao Evangelho, porque Isaías disse... Pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação? 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja o versículo 20. No versículo 20, Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz todo dia: estendi as minhas mãos a um povo. Eu quis salvá-los. Eu estendi as minhas mãos para a sua salvação. Eu lhes dizia: venham agora, vindem a mim, venham à vida, venham, porque a salvação está aqui para vós, a vida eterna está aqui, o descanso está aqui esperando por vós. Eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Você pode perceber aqui o Senhor nos dizendo que havia lá muitas pessoas, viram os milagres, viram tudo que Jesus fazia e fez, mas não creram que Ele era o Cristo, não creram que era somente Ele que daria aquela salvação, que era somente Ele, o único Salvador, o prometido Messias. Eles não lhe viram como Salvador e nem o buscaram para a salvação das suas almas. Cumpriram com a promessa de Isaías. O cumprimento é uma escola pessoal. O Senhor queria que eles pudessem crer. O Senhor queria que pudessem ser salvos. Mas eles escolheram não crer. Escolheram perecer. Muitos permaneceram na descrença e muitos ainda vão
para a eternidade como descrentes e perecem. E tem a punição eterna sobre eles. Não é culpa de Deus. De quem é a culpa? Pergunto, de quem é a culpa? Agora o Senhor está te dizendo, você não será como eles, você fará a escolha certa. Você fará a escolha certa. Você irá crer e será salvo em nome de Jesus. Olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos 13, 38. Atos 8, 38. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Por este Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, nos dá a remissão dos pecados, e é nele e é por ele, todos aqueles que creem são justificados de todos os pecados. Mas vocês não são... Veja o versículo 40. Vede, ó desprezadores, isso não tem que se cumprir em vós. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Você vem à igreja bíblica, você vem aos encontros, você vem sempre, vem quase sempre, e mesmo assim não está tomando uma decisão certa. Os outros ouvem a mesma coisa que você ouve, os outros ouvem as mesmas coisas que você ouve e são salvos, os outros ouvem as mesmas coisas que estamos ouvindo, ouviram justiça nas suas vidas. E os outros saíram na força do Senhor e fizeram a restituição. Os outros creram na palavra do Senhor que estamos pregando, que estamos ouvindo, e têm a certeza da vida eterna. Quando é que você vai fazer esta decisão? É por isso que nos é dito no versículo 40, vê depois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Versículo 41, vede, desprezadores, e espantai-vos e desaparecei. Você vê as outras pessoas salvas e se pergunta, você vê os outros que estão sendo currados e se pergunta, a mão de Deus é revelada para os outros, você se maravilha. Você vê as outras pessoas dizendo, eu nunca saberia que teria um milagre igual a este antes. Cristo veio ao meu coração. Ele está tomando a marijuana de mim, está tomando as coisas mais de mim, está tirando, está me fazendo um novo homem, uma nova mulher. Você se pergunta, quando ouve isto tudo, ele disse, vede, desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. Eu oro para que assim que você está ouvindo a palavra sendo declarada para si, você irá crer em nome de Jesus. Você não irá perecer por causa da descrença. Você não irá para o outro lado por causa da descrença. Outros como você ouviram e creram. Se você ainda não creu, é o seu tempo para ouvir e crer, e nova vida virá para si em nome de Jesus. Olha para Hebreus capítulo 3, 12. Hebreus 3. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Você pode sair do verdadeiro Salvador. Ele diz, tende cuidado, vede, para que não haja em nenhum de vós um coração mau, descrente, um coração descrente, e para se apartar do Deus vivo. Veja o versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa de quê? Por causa de predestinação. Por causa de quê? Porque Deus não quis com que eles se arrependessem? Não. Por causa de quê? Por causa da sua incredulidade. A escolha está em suas mãos. Eu louvo a Deus porque você irá crer. Então nós vimos que eles não entraram por causa da sua incredulidade. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar do seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou,
a palavra pregada não lhes aproveitou, o estudo bíblico não lhes foi útil, a revelação não lhes foi útil, a mensagem celestial não lhes foi proveitosa, porque não está, veja a razão, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar, está em suas mãos, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Veja o capítulo 10, 38. Capítulo 10 do Hebreus 38. Nos é dito aqui, porque aí, 38, mas o justo viverá da fé, está em suas mãos isto. Você pode escolher crer ou escolher não crer. Você pode escolher aceitar e fazer a escolha para aceitar. Você pode fazer a escolha para continuar com o Senhor, e eu oro para que você continue com o Senhor. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Pensei que pudessem dizer um amém para isso. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que fazem o quê? Que creem para a conservação da alma. Que creem para a conservação da alma. Estou voltando agora para João 12. João 12, vamos ao segundo ponto. Vou ler do 42 a 46. João 12, 42 até o 46. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Mas eu oro para que a tua fé não tenha mais, a sua crença não tenha mais, a sua escolha não tenha mais, o seu seguir ao Senhor não tenha aí o mais. Sabe, quando dizem, ele vai ao estudo bíblico regularmente, mas ele ouve a palavra de Deus regularmente, mas ele professa crer, mas ele diz que é um deles, mas nós conhecemos a ele e nós conhecemos o limite da sua crença, a promessa. Ele diz que promete que vai servir ao Senhor até o fim da sua vida, mas veja isso mais uma vez, 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Para não serem expulsos da sinagoga. Estás a ver aqui, há pessoas que tinham todas essas cerimônias carnais, todas essas cerimônias que diziam, se eu não estiver lá, vou perder o lugar ali, vou perder a minha posição ali, e por causa disso, ainda que dizem crer, e não continuam com a sua fé, não continuam avançando para a perfeição. Sabe, há pessoas assim, a posição na assembleia, a sua posição na sinagoga, a sua posição no santuário, a sua posição em assembleias, lhes faz não irem avante e crerem até ao final, a conclusão final. Nos é dito que por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Veja o que segue no versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens. Amavam quem? Eles amavam quem? Sabe, há pessoas que estão sempre preocupados com homens à sua volta, homens na sua família, homens na sociedade, homens na sua classe, homens no escritório, homens no seu partido político. Eles estão preocupados com isso, dizem que isto é bom, este é o caminho, isto é algo que eu tenho que escolher, mas sabe o que? E no meio destas todas as pessoas, amavam a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Jesus Cristo no versículo 44 e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. 46, eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
todo aquele que permanece em mim, todo aquele que crê em mim, não permaneça na sociedade oculta, na escuridão dos pecados, na escuridão de prazeres carnais, na escuridão de atos carnais. Aquele que crê em mim, sabe, se você verdadeiramente crê, não vai dizer, você vê meus colegas e amigos, eles estão no mundo de entretenimento, e se eu vir e dizer que o que eles vão dizer, as outras pessoas vão dizer que eu estou atrasado. Nós temos uma igreja ortodoxa e somos uma sociedade elevada, seguimos isso e aquilo. Agora eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. Mas se eu sair limpo e viver uma vida de um verdadeiro filho de Deus, o que eles vão dizer? Esse é o problema das pessoas. Eles têm o medo dos homens, eles têm o louvor dos homens nos corações e abandonam a Deus. Olha para isto um por um. O medo dos homens, o medo dos homens. Capítulo 2, 42, capítulo 12, 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus. Por causa dos fariseus. Por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Olha aqui por um momento. Sabe, se você conhece a verdade e você diz, eu poderia ter seguido a verdade, mas os fariseus, isso quer dizer que eles são mais fortes do que você, são grandes do que você, são mais sublimes do que você. E a sua sinagoga é mais importante para si do que a sua salvação. A sua sinagoga é mais importante para si do que o céu. A sinagoga é mais importante para si do que a vida eterna. O medo dos homens, qualquer homem que você tiver medo, se o homem tem 30 anos mais velho do que tu, se você tem medo dele, é forte do que tu, se puder levar o desejo e a decisão de ir ao céu de si, se puder tirar o desejo de agradar a Deus de si, esse homem é mais forte do que você, e é tão forte que você tem medo dele mais do que a Deus, você o ama do que ama a Deus, você o valoriza a sua sinagoga do que a sua salvação. Por isso é o que faz o medo dos homens. Estamos vendo João 9, 19. João 9, 19. E perguntaram-lhe dizendo, é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora? Seus pais lhe responderam, disseram, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Versículo 22. Seus pais disseram isto porque temiam quem? Digam-me aí. Porque temiam os judeus. Você deve se perguntar, assim que vem a igreja, você tem medo de quê? Mais do que Deus. Quem você tem medo? Mais do que Cristo. Quem você teme? Mais do que ir ao inferno. Quem você teme? Mais do que a palavra de Deus que você está ouvindo. Não há fariseus que você teme, há saduceus que você teme, há pessoas na sinagoga que você teme, há pessoas aqui que você teme, que você precisa se arrepender. Existe um pecador que te pega para que você não vá ao Senhor. Existe alguém dizendo, afinal não vamos apostatar juntos. Por que você é tão sério? Eu te ouvi quando você estava a orar, eu vi você chorando, dizendo, Deus me perdoa, sou um pecador. O que você está a fazer? Se você fizer isso e você começar a ter medo deles, e começar a lamentar para um fariseu, lamentar para um saduceu, lamentar para alguém que quer te impedir de ir para o céu, livra-te dessa pessoa. Tudo o que fizerem, faça esta decisão que eu irei para o céu. Alguém aí está indo para o céu. Veja o versículo 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, iriam fazer o quê?
fosse expulso da sinagoga. Por que não? Será que a sinagoga era inútil? A sinagoga não tinha o poder de Deus? Por que não? A sinagoga não tinha a revelação de Deus? A sinagoga não tinha ali, não aceitava Cristo? Por que não? A sinagoga rejeitava o Cristo, nosso Salvador? Por que não? A sinagoga fecha a porta das pessoas que querem ir para o céu. Antes de te expulsarem, saia dessa sinagoga pessoalmente, saia do meio deles. E diz o Senhor, Ele diz que eu serei vosso pai, vocês serão meus filhos e filhas. Rejeita a sua sinagoga, rejeita a sua sociedade, tudo aquilo que quiser te manter aqui embaixo, tudo aquilo que impedir a santidade e a justiça em si. Antes até de te tirarem eles, saia você de forma pessoal e Ele te receberá e serás salvo em nome de Jesus. Veja Lucas capítulo 12. Lucas 12, 8. Lucas 12, 8 e 9. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, quem me negar por causa do medo dos homens, eles nem te batem, só olham para ti. Você não pode diante de uma pessoa qualquer resistir. Você vê Mechaque e o Abednego e ali com a fúria do Nabucodonosor, eles disseram, nós estamos decididos a seguir ao Senhor, o que tu quiseres fazer, faça. Nós temos também a nossa liberdade de ficar firme. Essas são as pessoas que irão mandar um anjo para lhes proteger. Eles não te vão magoar. Seja como Daniel, ele propôs no seu coração que não iria se contaminar com as comidas do rei. Ele propôs no seu coração que iria orar. Ainda que o edito tivesse sido publicado, ele fez a escola. Você ainda tem a escola. Ele diz, eu te vejo, você me verá, eu irei orar, ainda que eu vá para a cova dos leões. Ele continua a orar, e depois foi preso. Disseram ao rei, nós achamos a ele a orar e violando o edito, porque foi dito que neste período ninguém deveria orar a Deus. Existe alguém maior do que os leões? Existe alguém maior do que a cova dos leões? Existe um Deus nos céus e Ele conhece a escola que você fez. Tudo aquilo que quiserem fazer não irá tocar a sua vida. Não irá tocar a sua vida. Eles jogaram a ele na cova dos leões e o rei veio na manhã seguinte com uma voz lamentável. Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve dia e noite, foi capaz de te libertar? E Daniel respondeu de lá de baixo, viva o rei para sempre, meu Deus mandou o seu anjo e fechou as bocas dos leões. Ele disse, o quê? Saia, deixa que eu te veja. E ele saiu e não houve nenhum arranhão nele. E o rei disse, eu pensei que as pessoas que jogaram Daniel lá na cova dos leões, vamos testar o poder deles. Talvez eles também podem ter o mesmo poder que Daniel tem. Então jogaram eles lá. O que aconteceu com eles? Foram destruídos e comidos por aqueles leões. Não tenha medo dos leões. Não tenha medo de Nabucodonosor. Dê-me um bom amém. Não tenha medo de todas as pessoas que querem te destruir ou impedir-te de ir para o céu. Você irá vencer em nome de Jesus. Olha o versículo 9, 12 e 9. Mas a quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Será negado diante dos anjos de Deus. Nós estamos olhando para Provérbios 29, 25. Provérbios 29, 25. O medo dos homens traz o quê? A bênção. O medo dos homens traz proteção. O temor dos homens traz o quê? Traz favor de Deus. O que é que você vê aí? O receio do homem armará laços. Sabe, se você não tiver tomar uma decisão, você não é homem se não fizer plano da sua vida, se não crer naquilo que você quer ser. Se você não puder fazer uma decisão, dizer este é um caminho, você não é homem. Se não disser que este é o caminho que andarei nele. Você tem que olhar para a cara daquela pessoa, a cara deste, daquele. Você tem medo de tudo e de todos. Tem medo de toda a gente à sua volta. Tem medo de pequenas crianças na sua comunidade. Tem medo de todas as mulheres na sua comunidade. Você tem medo do homem longe lá na sua vila, nem está aqui.
e você precisa de tomar uma decisão. É como se ele tivesse amarrado os seus pés, o seu coração, e amarraram toda a sua personalidade. Tudo que você quiser fazer, todo sonho que quiser seguir, todo programa que você quiser fazer, você tem que pensar neste, naquele, nisto, naquele. Será que vão permitir ou não vão permitir? Você não tem coração, você não tem Deus, você não tem revelação, você não tem a palavra de Deus, você não tem uma escola, você não crê em Deus. Creia em Deus, para que a sua vida não possa estar pendurada nas mãos do Satanás. A sua vida não estará pendurada nas mãos do homem, de uma mulher, em qualquer lugar, porque o temor dos homens armará laços. 1 de Samuel 15, 1 de Samuel 15, 24. No versículo 15, 24, veja o que o Senhor nos diz aqui. Então disse Samuel Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Por quê? Porque, digam-me bem alto, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Ele tinha uma vida por salvar, ele tinha um destino a seguir, mas teve medo das pessoas. Ele tinha uma escolha de ter a alegria dos céus no seu coração, mas teve medo das pessoas. Ele disse: temia o povo e dei ouvidos à sua voz. 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. O que é que causou isto? Pergunto: o que causou a rejeição do Saul? Sabe, você não quer ir para a porta do inferno e depois pensar: eu vou entrar. Eu estudei a Bíblia de ponta a ponta, escutei o nosso pastor, o nosso pregador, e eu estava lá quando ele falava da salvação, santificação, os batismos do Espírito Santo, as bênçãos do Senhor. Eu estava lá, mas ao chegar à porta e você quiser entrar, olhar para si, olhar para o seu recorde, dizer: sabe o quê? Você nunca fez nenhuma escola pessoal com total liberdade. A sua escola, a sua vida estava pendurada ou dependente de fulano de tal e fulano de tal. E eles te conduziam para aqui e para lá. E você tinha tanto medo deles. Você não podia decidir que este é o caminho que quer seguir. E por causa da sua rejeição, você também é rejeitado aqui nesta porta. Eu oro para que isto não aconteça consigo. E se não tiver que acontecer consigo isto, você deve tomar o destino nas suas mãos, a sua decisão nas suas mãos. O temor dos homens não pode ser o problema mais para si. Eles só estão neste mundo. Você vai deixar este mundo sozinho. Todas aquelas pessoas que você conhece hoje, te aterrorizando, terrificando. Você sabe, eles não sabem quando você veio, sabe, quando você veio à igreja, você não lhes conhecia, e no dia que você vai morrer não estarão lá consigo, mesmo que a morte venha. A morte é que eles não serão capazes de te libertar do poder da morte, mas Jesus Cristo é aquele que veio para destruir o poder da morte. Você pode depender dele, você pode crer nele, e ao crer nele, o medo dos homens não irá te manter longe dos céus, em nome de Jesus. Job 31, 34. Job 31, qual é o versículo em análise? 34. Trema eu perante uma grande multidão. Veja o que Job está a dizer. Eu tenho os meus problemas, tenho as minhas pressões, tenho a minha doença, tenho todas as úlceras no meu corpo. Até minha esposa disse: amaldiçoa Deus e morre. Será que eu tremo diante das pessoas? Até os meus amigos vieram, disseram que disseram. Será que eu tremo diante dos rumores que estão andando aqui ao redor? Ele diz: trema eu perante uma grande multidão. E continua dizendo: e o desprezo das famílias me apavore. Eu me cale e não saia da porta.
Sabe, você precisa de evangelizar. Algumas pessoas não saem porque têm medo dos homens. Algumas pessoas, quando têm que vir ao estudo bíblico, não podem vir de forma livre. Devem esconder a Bíblia para que as pessoas não saibam que está indo ao estudo bíblico. Tem vergonha de vir ao estudo bíblico. Tem vergonha de estudar a Bíblia. Tem vergonha de crer no Senhor Jesus Cristo. Você vê, será que eles me viram quando entrei ali? Será que me viram quando eu vinha de Deep Life? E se te virem? É o medo dos homens que ainda está no seu coração. Você não tem liberdade para ir onde deveria ir, para fazer o que tem que fazer, para crer na palavra de Deus, que tem que crer nela. Eu oro para que esse temor seja cancelado na sua vida esta noite, em nome de Jesus. Veja o Apocalipse, estou lendo Apocalipse 21. Apocalipse 21, o último final de ter medo, não posso crer, não posso pregar, ter medo, não posso viver uma vida justa, ter medo, não posso fazer restituição, o medo não te permite ser santo, medo de manhã, medo de tarde, medo de noite, medo na igreja, medo no escritório, medo na escola, medo em todos os lugares. Você não vai ser o homem, você não vai ser a mulher, você não vai ser alguém que tem a espinha dorsal, que sabe que o meu destino está em minhas mãos. Todo esse medo será cancelado esta noite em nome de Jesus. Veja o versículo 8, 21. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos descrentes e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu oro para que sejas livre. Eu oro para que sejas liberto. Vamos a João 12, 43. João 12, 43. Nos é dito no 43, João 12, 43... Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui havia outro problema para eles. Eles queriam o louvor dos homens. Queriam que todos dissessem bem feito, bem feito. E se as pessoas não dissessem bem feito, não ficavam felizes. E esse louvor dos homens os impediu de entrarem no reino de Deus. João 5, 44. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Ele está nos dizendo que é perigoso só querer a honra dos homens. Lucas 16, 15. Lucas 16, 15. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque entre os homens é elevada, perante Deus é abominação. É por essa razão que o apóstolo Paulo fez uma pergunta em Gálatas capítulo 1. Em Gálatas capítulo 1, 10, no versículo 10 ele diz: porque persuado eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Será que procuro agradar a homens? Sabe, você não terá espinha dorsal de firmar-se. Você não terá coragem. Você não terá convicção se estiver buscando louvor dos homens a todo momento. Sabe, se este aqui te louva aqui, você dança para aquilo. O outro te louva deste lado, você dança para ali. E na segunda-feira uma personalidade diferente que te puxa, na terça-feira uma pessoa diferente que te puxa ou te ataca, e na quinta-feira também uma pessoa tenta te controlando, na sexta-feira também tenta te influenciar. Você dança todo o tom que te é tocado, porque não tem uma mente, não tem firmeza, não tem uma autodecisão, que é isto que eu sou. E você é como as outras pessoas na face e Deus está requerendo isso de si. E que faça a escolha e seja firme, corajoso, creia na palavra de Deus, não cuidando naquilo que os outros fazem ou deixam de fazer ou possam dizer. Você busca
Ele disse, se eu quisesse agradar aos homens, não estaria sendo o servo de Cristo. E eu oro para que sejas o servo de Cristo em nome de Jesus. Estamos voltando a João 12. Agora o louvor de Deus. A coisa que deveria estar no lugar mais alto do seu coração. A apreciação de Deus. O bem feito vindo de Deus. A aprovação vindo de Deus. Não a aprovação dos homens. Estamos olhando para o João, capítulo 12. Estou lendo de 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu oro para que a glória de Deus seja mais importante para si. A apreciação de Deus seja mais importante para si. A aprovação de Deus seja mais importante para si. Se você crê em Cristo, Deus te aprovará. Se acredita na justiça, é isso que Ele quer. Se você crê na restituição, é o que Ele quer. Se você crê na palavra de Deus, está pronto para afirmar-se nessa palavra, andar por esta palavra, viver por esta palavra, é isso que Ele quer. E se você atualmente tiver que dar o lugar a Deus, a natureza adâmica será tirada. Sabe, você vê um homem circuncidado, santificado, aquele que o seu coração... Aliás, o homem que ainda não está circuncidado, tem um coração da natureza adâmica, ainda tem medo. É como Adão, quando estava lá escondido no jardim do Éden, quando Deus pergunta, Adão, estás aonde? E ele disse, estou escondido, tenho medo. Ao invés de dizer, sim, comi, mas eu me arrependo, eu me humilho. Ele não fez isso. A esposa que você me deu, é ela que me conduziu a tomar esta decisão errada. Será que você não se lembra dos meus mandamentos? Você não se lembra que eu dei assim, o mandamento disse assim? Ele disse, mas eu tive medo da minha esposa. Quando ela olhou para mim, disse, toma, e eu não resisti. Há pessoas assim, sabe? Você quando vê o estudo bíblico, diz, eu não vou tocar aquele álcool mais, não vou tocar aquela mais pessoa. Não vou tocar aquela mulher, não vou tocar aquele homem. Eu quero justiça a mim, viverei como filho de Deus. E depois você sai do estudo bíblico e depois, sabe, você vê o mesmo parceiro dizer, você vem de onde? Eu estou... Pergunto, você está vindo de onde? Você vem de onde? Estou te perguntando, você está vindo de onde? Você vai dizer, eu estou vindo do estudo bíblico, eu fui ouvir a palavra da vida eterna, eu fui ouvir a palavra daquele que pode mudar e transformar a minha vida. Mas quando você começar a dizer, por causa do meio dos homens, ele vai dizer, eu sei de onde você vem, você foi àquela igreja bíblica e disseram, tem que sair do meio de nós, toma isto agora. E você não poder resistir, você não nasceu de novo. Se você nascer de novo, você vai dizer, eu não vou levar isso. Alguém aí pode me dizer, eu não vou levar isso, eu vou me firmar. Eu rejeito tudo que virá do diabo. Você irá rejeitar e Deus te fará firme em nome de Jesus. Quando você é salvo e santificado, a natureza adâmica é tirada. Você tem o louvor de Deus. Romanos 12, 29. Mas é judeu que é no interior, e circuncisão que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Seu louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu oro para que a sua honra venha de Deus. O seu louvor venha de Deus. Ele toca a sua vida, transforma a sua vida, e sem medo, sem comprometer sua covardice, ou sem tentar desviar-se. Você vai dizer, agora eu estou salvo. E eu sei que estou salvo, tenho a salvação. Essa salvação te orientará para o caminho certo por todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. Ponto número 3 é a finalidade e a preeminência do Messias. Nós vamos agora ao João capítulo 12. Estou lendo a partir do 47. João 12, verso 47. Nos é dito no 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele diz aqui, ele não te vai julgar naquele momento, mas virá um dia para que você possa crer. Virá uma semana em que você se calar quererá crer. Mas ele diz aqui, quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Isso não quer dizer que não haverá julgamento. Quer dizer que Jesus não o julga naquele momento, mas o julgamento virá.
a palavra que tenho pregado, essa há de julgar quando no último dia existe o dia do julgamento, quando o Senhor irá olhar a sua vida, irá avaliar as suas convicções, irá verificar se de facto você comportou-se, se as suas ações é de acordo com aquilo que você aprendeu. Ele vai julgar naquele dia final. 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Sabe, se alguém pudesse ser desviado pelos fariseus, Jesus Cristo era a pessoa que se calhar deveria ter se comprometido. Os seguiam em todos os pontos, o desafiavam em todos os pontos. Ele até poderia ter dito: o que o Pai me mandou para fazer, eu desisto, porque a pressão é maior, e a palavra dos céus, que pode transformar a vida das pessoas e mudar as suas vidas, esses problemas são bastantes. Eu não acho que é possível continuar assim. Você irá continuar. Jesus não permitiu. Mesmo Pedro, o seu próprio apóstolo, o seu próprio discípulo, ele não permitiu com que ele o desviasse. Quando Pedro disse: isso não irá acontecer consigo, ele disse: afasta-te de mim, Satanás. E a mesma convicção que Jesus teve, a mesma fidelidade que Jesus teve, é a mesma fidelidade que ele traz para nós hoje. Você terá força, você terá a sua graça, você terá a sua autoridade. E toda a convicção que ele teve, você será capaz de ficar firme por ela, a mesma convicção, em nome de Jesus. Será capaz de dizer: eu não tenho agido de mim mesmo, não tenho seguido esse caminho por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento, aquilo que eu devo dizer, e aquilo que disser para tu dizeres, tu falarás, aquilo que ele quer que tu fales, tu falarás, em nome de Jesus. Em casa você não se comprometerá, na igreja não se comprometerá, no escritório não se comprometerá, no meio dos teus amigos, pessoa da Deeper Life não se comprometerá, na sua vila não se comprometerá, em todo local onde estiver, ficará firme na palavra de Deus e não se comprometerá, em nome de Jesus. Por quê? Veja o versículo 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. O seu mandamento é vida eterna. O que ele vai requerer de nós se nós não fizermos? O que vai requerer de nós se fizermos para fazer a vida eterna? Ou é o que requer de nós para vivermos uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, se fizermos isso? Porque o que eu falo como o Pai tem dito. Eu oro que a partir de hoje, pela palavra do Pai, você viverá. Pelos preceitos do Pai, você viverá. Pela convicção do Espírito Santo, você viverá. Você tem um espírito vencedor. O mundo não te vencerá. A carne não te vencerá. E todas as ideias que estão fluindo no mundo não te vencerão, em nome de Jesus. Eu serei um santo vencedor. Eu serei um santo vencedor. Você será um santo vencedor, em nome de Jesus. Capítulo 3 de João 17. João 3, verso 17. É João 3, 17, Jesus Cristo falando: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele quer que tu sejas salvo. Se você ainda não está salvo, salvação vem hoje. Arrependimento vem hoje. Você irá manifestar o arrependimento e este é o Senhor, e você terá vida eterna, em nome de Jesus. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aquele que não crê, mas aquele que não crê por causa dos fariseus, mas aquele que não crê por causa dos saduceus, mas aquele que não crê por causa do pecador parceiro, mas aquele que não crê por causa de Nabucodonosor em algures, a Herodes em algures, mas aquele que não crê por causa do temor dos homens, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu oro para que não seja a sua sorte esta. Você irá crer. Olha para João capítulo 5, João capítulo 5, 13. Aliás, verso 30, no versículo 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como eu ouço, assim julgo. Como eu ouço, assim prego. Como eu ouço, assim faço. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade. Você deve abandonar a sua vontade. Você deve abandonar os seus desejos. Você deve abandonar a vontade do homem e mulheres à sua volta. A vontade de Deus e a vontade de Deus apenas irá contar. Porque eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Você fará isto em nome de Jesus. João 8, 24. João 8, 24. João 8, 24. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes, veja isso, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Disseram depois, quem és tu? Jesus disse-lhes, isso mesmo já desde o princípio vos disse. Muito tenho dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. É o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Você não irá mudar a mensagem do Pai. Quando você olhar para as caras das pessoas, não irá mudar a mensagem do Pai. Em nome de Jesus. Ele diz, aquilo que eu ouço dele, aquilo que ele me disse, é isso que eu falo. Veja o capítulo 8, 28, verso 28 do mesmo capítulo 8. Disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas se você tiver que ser um cristão, não faça. Se você tiver que ser um seguidor de Cristo, não faço nada por mim. Se você tiver que ser um discípulo fiel, não faço nada por mim mesmo. Não faço nada contrário à vontade de Deus. Nada contrário à vontade de Deus. Nada contrário ao ensinamento das Escrituras. Ele disse, não faço nada de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. No versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai estará consigo. A graça de Deus estará consigo. E a força do Senhor estará consigo. O Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Será que podes fazer isso? Pergunto, podes fazer isto? A graça de Deus está disponível. A salvação do Senhor está disponível. A salvação, os princípios de Deus estão disponíveis. A energia do Espírito para te fazer firme e vencedor está aqui habitando consigo. E você será como Cristo em nome de Jesus. Veja o que ele está dizendo no versículo 29. Você irá dizer isto comigo. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Podes repetir comigo. Tu podes fazer mais que isso. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. A sua vida não vai agradar a Satanás. A sua vida não vai agradar ao mundo. A sua vida não irá agradar aos pecadores à volta. Jesus Cristo, na graça de Deus, na força de Deus, sempre fazia as coisas que lhe agradam, e você também fará em nome de Jesus. Agora Jesus Cristo veio revelar a palavra. Dizia Jesus, ele disse, aquilo que ele me ensinou eu vos revelei. E essa palavra ainda afirma-se até hoje. Mateus 24. Mateus 24. Céu e a terra passarão. A sua palavra não passará, irá permanecer para sempre, para sempre. Essa palavra, a palavra da salvação, habita, não passará. Essa palavra da santidade habita, não passará. E a palavra do seu poder não passará. E essa palavra irá se revelar através da sua vida em nome de Jesus. A palavra de Deus para sempre se firmará. Na sua vida irá se firmar. Na sua família se firmará. No seu escritório se firmará.
Em todo lugar onde fores, essa palavra se firmará para sempre em nome de Jesus. Salmos 119. Salmos 119. 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Pode dizer comigo, pode ler comigo. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece para sempre no céu. Pode dizer mais uma vez sozinhos? Essa palavra não mudará na sua vida. A sua carne não irá mudar essa palavra. Essa palavra, a palavra do poder, a palavra da promessa, a palavra dos seus preceitos, a palavra da sua promessa permanecerá na sua vida, habitará na sua vida para sempre em nome de Jesus. Medo do homem debaixo dos teus pés. Louvor dos homens debaixo dos seus pés. O espírito de medo debaixo dos teus pés. A espinha dorsal de um peixe que não te dá força para afirmar-se que não estará em si. Você não será instável. Você será firme. Você será forte. Você será corajoso na pregação da palavra de Deus em nome de Jesus. Na sua vida. Diga na minha vida. Na minha família. Diga na minha família. Em todo lugar aonde você for, em todo lugar onde você estiver, para sempre, ó Senhor, a sua palavra permanece nos céus e no meu coração. Aonde estás? Pergunta onde estás? A palavra está aí, permanece nos céus e no seu coração. Por que não te levantas e falas com o Senhor em oração, dizer: Senhor, eu te louvo pela sua palavra, te louvo pela sua palavra, eu creio, eu creio. Eu não tenho dúvida, não sou incrédulo, não irei permitir a ninguém e a ninguém mesmo que me faça duvidar da sua palavra. Senhor, eu creio. E essa palavra permanece para sempre. Essa palavra permanece para sempre no meu coração, nos céus. Você tem que ser salvo, você deve ser santificado, você deve ser cheio do Espírito Santo e o poder de Deus deve ter efeito na sua vida. Ser firme, imóvel, sempre habitando, sempre diligente à palavra do Senhor. Permanece nos céus e permanece no seu coração.